E hoje a gente está recebendo a Rosângela e o Lucas, que vão estar falando sobre um dos temas. A Amanda, que está aqui, ó, que é a nossa diretora também, sabe que é um dos meus temas preferidos, né, Amanda? Inteligência artificial. E o tema de hoje é inteligência artificial como uma ferramenta no apoio das redações. Então, a proposta de hoje é trocar uma ideia com esses dois profissionais super experientes para colher um pouco aí de como que a gente usa as inteligências artificiais como apoio para nossa redação. Vou começar pedindo para a Rosângela se apresentar rapidamente também e para o Lucas também se apresentar. E eu tenho uma. Só um minutinho que chegou a mensagem no chat. Sim, sim. É, vou pedir para vocês apresentarem. Eu tenho uma pergunta disparadora também para auxiliar vocês nessa apresentação. Mas antes eu vou pedir para a Jess colocar a nossa enquete, a enquete da abertura do Redação Aberta. A gente sempre tem uma perguntinha que a gente faz no começo do Redação e a gente mostra a resposta mais para o final, para ver como que estávamos e como que estamos saindo, como vamos sair do Redação Aberta. Então, a pergunta é: qual o seu grau de uso de inteligência artificial, de inteligências artificiais na rotina de trabalho? Nunca usei, testei e não me dei bem, uso de vez em quando, uso bastante. Já dou bom dia, tudo bem, chat, como você está? Já chegaram nesse nível? É, gente, vai que a inteligência artificial domina o mundo e você tratou mal, não deu bom dia para ela quando era o momento. Então, vou pedir para vocês irem respondendo, e vou também fazer a nossa pergunta disparadoras, que é sobre a criação de políticas, né, para o uso da inteligência artificial dentro das redações. No Tech Camp, que foi um projeto que Jess citou e que a gente executou com algumas redações que estão aqui, a gente teve uma formação, né, um encontro sobre inteligência artificial e que depois culminou numa ferramenta que está lá na nossa caixa de ferramentas, depois a gente pode disponibilizar o link aqui para vocês acessarem, que é uma ferramenta de instruções de como a gente cria políticas de uso de inteligência artificial dentro da redação. Que acredito eu que é o primeiro passo. É nós sendo um laboratório, Rô, a gente prioriza muito entender como as coisas funcionam internamente para então externalizar essas ferramentas, né? E pensar numa política, pensar esse uso interno da inteligência artificial é extremamente importante para a gente não cometer erros, né? Não mexer mais do que já mexemos na ética do jornalismo e também, né, entender os limites do uso da inteligência artificial dentro das redações. Então, eu queria que você, vou começar se apresentando e trazendo um pouquinho como é essa experiência de construção de política de inteligência artificial, tá bom? E podem responder o nosso quiz, nossa enquete, pessoal. Boa noite, pessoal. Agradecer a nós pelo convite. É sempre um prazer compartilhar com vocês e trocar. Eu sempre saio desses encontros com o coração quentinho. Eu sou Rosângela Menezes, eu sou jornalista, por formação, mas eu sou fundadora da UELE, que é uma startup de impacto social que dá treinamento para mulheres negras e indígenas. A nossa primeira formação foi uma formação de conteúdo criativo e SEO. Então, a gente teve que movimentar bastante, as nossas formações mudaram bastante com a chegada do ChatGPT e as outras ferramentas, né? E para a gente, porque a gente trabalha em duas áreas de atuação, né? A gente tanto oferece treinamento em marketing digital, então a nossa vivência é mais sobre no mundo do marketing digital, mas a gente também funciona como uma agência. E o que que eu vendo lá para os meus clientes é que a gente entrega um conteúdo escritor de humanos para humanos, né? Um conteúdo com qualidade, né? Todo mundo que escreve na UEL hoje é jornalista. Então, a gente teve que colocar os limites que, como a gente chama aqui, as ferramentas de inteligência artificial são nossas assistentes, porque no nosso dia a dia, o que que a gente vende, né? O que o trabalho, o valor que a gente entrega para os nossos clientes é estratégias para chegar na primeira posição do Google. E tem um conceito, né, no SEO, que é o AIT, que
hoje é a principal estratégia e um fator de ranqueamento de um conteúdo de qualidade no Google. Então, é sobre a experiência do usuário na sua página, mas também é sobre autoridade e confiabilidade. Então, teve todo esse trabalho com a equipe para entender como que a gente vai usar, né? Hoje a gente usa mais com apoio, conceitos, e toda vez que a gente tem uma freelancer nova trabalhando com a gente passa por esse processo de apresentar esses limites e até nas primeiras entregas a gente passa em ferramenta para ver como é que tá, porque é muito importante para a gente ter esse processo de garantir que o nosso conteúdo vai ter uma boa performance. E a gente tem um não, que é nas redes sociais, a gente não utiliza isso, é proibido, porque a gente tem um tom de voz muito particular e eu não gosto da qualidade do conteúdo, que todos os testes que eu fiz, eu acho que nenhum teve um retorno satisfatório porque a gente entrega nas nossas redes sociais. Obrigada, Rô. Lucas. Gente, boa noite. Primeiro agradecer a todos, né? Tá aqui nesse sextou, que amanhã é feriado, né? E aí aprendendo aqui sobre inteligência artificial para jornalismo. Bom, eu sou Lucas Maia, eu sou jornalista, sou sócio-diretor da agência Tatu, que é um veículo de comunicação aqui de Alagoas. A gente é focado em jornalismo de dados, inovação para o jornalismo e a gente também faz jornalismo investigativo. E fazer inovação no jornalismo é uma coisa que está muito no nosso DNA, né? Então, assim, no ano passado, a gente começa a trabalhar com inteligência artificial dentro de um programa organizado pelo SFJ, em que a gente criou o Sururubot. Depois eu mostro para vocês melhor. Mas que basicamente ele é um sistema que pega vagas de emprego na cidade de Maceió, que estão organizadas numa planilha, e transforma isso num pequeno textinho que depois um jornalista analisa, vê se está tudo certo e publica. Agora, qual o grande ponto disso tudo? Antes de lançar isso para o ar, a nossa maior preocupação foi como é que a gente garante a credibilidade para o nosso leitor, né? Como é que a gente fala para o nosso leitor que a gente está usando o IA, mas que mesmo usando o IA, ele pode confiar no trabalho da gente como ele sempre confiou. E aí a gente criou uma política de uso de inteligência artificial aqui na nossa redação, né? A gente soube que antes o Núcleo Jornalismo tinha criado uma política de uso, né? A gente se inspirou livremente no que eles fizeram, mas a gente criou a nossa própria política de uso. E que basicamente a gente diz, olha, a gente vai usar a inteligência artificial para isso, não vai usar para aquilo, e a gente nunca vai culpar a máquina. Quando a gente errar, a gente errou, não a máquina, porque ela é uma ferramenta. A inteligência, de fato, e a responsabilidade de tocar um veículo de comunicação é dos jornalistas e não de um GPT ou de um Gemini. Então, foi fundamental para que a gente, inclusive, amadurecesse a ideia e pudesse criar novos projetos, que a gente pudesse ter construído antes essa base teórica para que a gente pudesse seguir em cima dela. Depois eu posso mostrar um pouco melhor para vocês. Obrigada por compartilhar, Lucas. Eu estou olhando aqui, posso encerrar a enquete? Vou encerrar nossa enquete para compartilhar o resultado com vocês. Para vocês darem uma olhada aí no que as pessoas falaram sobre sua frequência no uso de inteligência artificial. Então, a gente tem aí um número bem pequeno de pessoas que nunca usaram, né? Eu acho que 3 pessoas nunca usaram. Uma pessoa testou e não se deu bem com a inteligência artificial. Bastante, acho que a maioria das pessoas usam de vez em quando, e aí a gente fica entre as pessoas que usam de vez em quando e que usam bastante. Será que esse grupo aí que usa de vez em quando e usa bastante pode trazer aí um pouco compartilhar um pouco dos seus protocolos pessoais? Alguém tem um protocolo pessoal
ou um protocolo dentro da sua redação, uma política que estruturou, uma fronteira que desenhou para o uso da inteligência artificial na sua dinâmica de trabalho? Eu posso Deixa eu falar comentar. uma. Aí, ó, Fernanda, Quer falar, Lucas? Pode continuar, Fernando, por Eu favor. posso comentar uma coisa rapidinho que o Messias Nosso TI fez recentemente. Toda vez que eu começava a trabalhar, eu tinha que fazer aquela ronda, né, dos sites, tipo, da prefeitura, do governo, do, da Câmara e tal, ver que tinha saído de novo, se tinha alguma coisa que impacta a nossa região ou não, se valia a pena, enfim, diário oficial. E aí ele criou um robozinho que ele pega tudo que... Porque tem também a empresa que cuida da concessionária da parte de saneamento aqui da nossa região, ela sempre dá os informes pelo site, mas ela não dá pelo e-mail, não manda por e-mail, não consigo entender por quê. Então, às vezes, ela notificava que ia faltar água e a gente não ficava sabendo. Às vezes no fim de semana e tal. E às vezes era no dia seguinte. Ou então ela publicava no horário e dizia que era em outro, sabe? Na nota lá. Publicou às 9, mas a nota tá que ela publicou às 5 horas da manhã. Mas só para falar que publicou antes do problema, né? E aí ele criou um robozinho que mapeia isso e joga para o nosso Slack. Então, fica ligado e aí a gente pode estar no fim de semana e tal. E aí publicou lá alguma coisa no site sobre água, eles publicaram uma nota nova no site deles, a gente recebe essa informação no Slack e notifica para a gente na hora no nosso celular. E a mesma coisa com o site da prefeitura e estamos tentando expandir para outros sites. Quem sabe chegar no Diário Oficial também. Mas aí só nas coisas específicas que a gente precisa aqui do nosso comunicação hiperlocal. É o mais novo que a gente está usando atualmente, assim. Só um detalhe, Fernanda. Pode ser que o que vocês usem tenha inteligência artificial implementada, e pode ser que não. Pode ser que seja uma automação direta, em que o sistema pega em que um bot pega de um sistema e manda para o outro, no caso para o Slack, ou ele pode fazer algum tratamento de linguagem natural, e aí sim seria inteligência artificial. E aí eu entendo também que muita gente faz propaganda, né? Vendendo o que é automação como se fosse IA. Não E não sei, mas assim, é porque o Messias faz pra gente zero custo e eu não entendo. Então, assim, pra mim já tá super maneiro, porque me ajudou muito, assim. as duas coisas têm aplicação no jornalismo, e separadamente ou conjuntamente também, né? E nem sempre a gente vai precisar de IA, né? Às vezes não precisa mesmo. Às vezes não é porque está na moda que a gente tem que usar obrigatoriamente. alguém mais quer compartilhar uma experiência com o uso da IA, uma fronteira que encontrou ali usando a inteligência artificial? Eu vou passar para a próxima pergunta, ok? Eu, eu acho que a Sarinha estava contando hoje, né, Sara, uma história super legal sobre a inteligência artificial. Você quer compartilhar com a gente, Sara, que você viu nas redes? Acho que vale super para outros contextos, né? O que a inteligência artificial também reverbera para quem não é do campo do jornalismo. Sara é da equipe da Enóis, mas não está no campo do não é jornalista. Oi, estão me ouvindo aqui, gente? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Sara, trabalho na captação da Enóis. E eu já estava falando com a Sanara, quando a gente comentou sobre inteligência artificial, eu perguntei se ela tinha visto, já está rodando nas redes, eu não sei se está passando na TV, mas a Dove fez uma parceria com aquela atriz, a Paula Oliveira, acho que é esse o sobrenome dela, que ela fala que fez uma pesquisa no chat GPT, perguntando como é o ideal de uma mulher bonita. E aí, quando o chat GPT respondeu, falou que mostrou aquele estereótipo da mulher do cabelo liso, extremamente magra, da cintura fina, e assim, de todas as formas que ela pediu para pesquisar a beleza da mulher, vinha esse estereótipo. E aí ela começa a contar o quanto que isso é ruim
e como que a gente pode fazer para mudar esse algoritmo do ChatGPT. Porque pensando que futuramente, quando as meninas forem pesquisar, falar qual que é o ideal de mulher, vai vir esse estereótipo que a gente vem lutando há muito tempo contra, e até que tinha dado uma acentuada assim melhor, mas tá voltando com tudo esse estereótipo do cabelo liso novamente, da pessoa ser extremamente magra, e isso com a inteligência artificial parece que está contando muito. Posso quebrar protocolo e puxar um gancho aqui? Porque Rosângela, eu ia fazer a pergunta exatamente para você. entra na minha Nem seara, né? precisa, é seu momento. É que eu acho que tem uma coisa anterior, gente, quando a gente pensa que é uma construção, porque o que que é uma ferramenta de IA? As ferramentas de IA, elas trabalham com repetições. Então, é um grande algoritmo de rede neural que analisa um grande volume de dados do que tem na internet. Então, assim, na verdade, a gente tem, como comunicadores, o desafio de produzir mais conteúdo focado em quebrar esses estereótipos de beleza, porque é através dessa produção, né, de nós, enquanto rede de jornalistas, produzir mais conteúdo focado sobre o tema, para em algum momento lá na frente o ChatGPT identificar. Lá na Olê, por exemplo, a gente só fala de mulheres negras e indígenas, né? Então, acho que é muito importante ampliar, né? Porque a ferramenta ela vai nos padrões, até agora a gente tem uma nova espécie de profissão, que são as pessoas que ficam lá analisando se o texto foi feito ou não por chat GPT, e isso também, a forma desse padrão, já que ele analisa tudo que está na rede, escrevemos assim com muitos gerúndios e adjetivos pomposos. Então, não sei o que que tu ia responder essa nada. Se perguntar, se tu quiser fazer a pergunta. Não, era exatamente sobre essa percepção do que é humano e do que não é quando a gente está trabalhando com a inteligência artificial, principalmente puxando o que você trouxe sobre o não utilizar a inteligência artificial nas redes sociais por conta de uma construção de linguagem própria, né, humana, né, que é assertiva, que tem mulheres pretas e indígenas, e como construir essa percepção, porque assim, se você perguntar o porquê usa a inteligência artificial, é para construir textinho para minha rede social, para o meu Instagram, Mas porque tem, você põe ali a ideia e vai muito rápido. Então, eu queria trocar um pouco sim, mais sobre esse fator do que é humano e não é na inteligência artificial. eu acho que a questão é sobre o tom de voz, né? Porque eu posso colocar lá vários textos meus e ensinar a ferramenta mais ou menos o meu estilo de escrita. Mas existe uma diferença muito grande desse texto, porque é, a gente tem as vivências enquanto jornalista, enquanto pessoas, nós temos as vivências. Então, eu tenho um estilo de texto que é muito meu. Eu gosto de abrir com dados, contar uma história bonita, depois eu entro no negócio mais de informação, de dados. Isso é um estilo do meu texto. Então, um texto puramente escrito pelo ChatGPT, ele não vai trazer muitas fontes de dados, ele não vai trazer exemplo, a explosão do texto, a cadência, né? O que é ali o clímax. Não tem isso, é um texto mais enxuto, que você pode até inserir várias coisas lá e chegar o mais próximo possível da tua escrita, mas ainda assim, né? Toda essa expertise, essas vivências faz com que o texto seja feito por humano. Eu gosto de testar alguns, porque a gente já apareceu vários clientes dizendo que o texto está com cara de chat GTP. Então, eu fui lá atrás de uma ferramenta que fizesse essa análise para dizer, olha, então, aí tá lá, dá um sinal, um check, escrito por humanos. Porque é legal também entender como que funciona essa dinâmica, que eu acho que para e-mail fica mais, é, fica mais nítido, porque sempre vai ter aquele espero que esse e-mail te encontre bem, né? Mas se você conseguir usar de fato, fazer
esse trabalho de usar a ferramenta de inteligência artificial como assistente, eu acho que tem como você entregar um conteúdo de qualidade e com bastante informação, juntando as duas coisas. Gente, eu posso apresentar só o comecinho de uma apresentação para fomentar um debate aqui. Vamos lá. E meio para continuar também, isso que a gente já está discutindo, tá? Deixa eu encontrar aqui. E aí eu não... e vocês podem me interromper sempre que quiserem, tá bom? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, o que é que eu queria discutir? Como é que a gente pode contar histórias humanas usando inteligência artificial? Primeiro, a gente precisa entender como é que esse mecanismo funciona. Como é que essa coisa de inteligência artificial foi inventada, né? E aí, primeiro eu queria falar dessa coisa da IA generativa, né? Que eles chamam de LLMs, né? Que são os grandes modelos de linguagem, como o GPT, o Gemini, etc. E eles são muito bons em entender como é que funciona a linguagem humana. Eles são muito bons em compreenderem forma e em pensarem ou reproduzirem diferentes possibilidades. Mas ela não entende absolutamente nada das realidades humanas, porque ele não foi projetado para isso. Então, assim, quando eu preciso automatizar tarefas repetitivas, ajudar a ter insights, ajudar a pensar ideias novas, por exemplo, eu crio um título, não gostei daquele título, e digo, GPT, me dá mais 50 opções. E dessas 50, eu posso extrair um pedaço de um pedaço de outra, e ter uma ajuda ali do meu lado. E ele é principalmente bom em construir formas textuais. E aí, vamos discutir o que são essas formas textuais. Porque o que é que ele usou para ser treinado? Quando treinaram com centenas de milhões ou de bilhões de documentos em texto, essas ferramentas generativas, que textos são esses? São textos em inglês, são textos escritos por eurocêntricos e por homens brancos. Então, o jeito que, a linguagem que ele vai ter, mesmo que quando traduzida para o português, vai ser a linguagem americanizada, branca e masculina. Então, é importante que a gente saiba disso. É por isso que quando a gente pega um e-mail, ele começa com espero que esse e-mail lhe encontre bem, que é o padrão que se usa ao se mandar um e-mail lá nos Estados Unidos. Percebem? E aí, vamos discutir o que é generativo e por que a gente chama isso de generativo. Isso aqui é a representação visual de uma rede neural. Não estou pedindo para ninguém aprender isso aqui, não, tá? Mas cada uma dessas bolinhas vai representar um neurônio e cada uma dessas setas vai representar uma sinapse. A inteligência artificial, ela de fato funciona como um cérebro. Ela foi criada para funcionar como um cérebro. E nem quem criou sabe exatamente como é que ela aprende. A única coisa que eles dão é uma entrada, nesse caso, milhões e milhões e milhões de textos humanos, em várias línguas, em diversas fontes, e um objetivo que é construir linguagem. Tanto que o pessoal do ChatGPT, ao lançar ele, não sabia que ele poderia escrever em outras línguas. Eles mesmos ficaram surpresos ao perceber que ele não falava só inglês, porque o objetivo inicial era que ele só funcionasse para a língua inglesa, que foi onde ele foi treinado inicialmente. Então, internamente, não se sabe muito bem o que nenhuma rede neural faz, como a gente também não sabe muito bem como o cérebro funciona, né? Tanto que os neurocirurgiões, eles operam as pessoas acordadas, porque ele precisa ir acompanhando o que acontece com elas. Hoje se imagina que o ChatGPT tem o tamanho de um cérebro de um inseto. E, mesmo assim, ele é capaz de fazer tudo isso que ele faz. E aí, a dica, né? Como a gente pode usar e como pode não usar os LLMs. Uma coisa que eu esqueci de dizer.
Eu falei de generativa. Generativa, ela existe em oposição à preditiva, que é a inteligência artificial que a gente tinha antes. A inteligência artificial preditiva lembra muito a estatística, é aquela coisa que se usa nos esportes para tentar é, identificar qual vai ser o resultado de um jogo, por exemplo, ou ou que se faz na meteorologia para saber se vai chover ou não vai, se usa muito inteligência artificial preditiva, que faz previsões baseadas no passado. A generativa usa informações do passado para gerar novos conteúdos, daí o nome. E aí é aquilo que eu acabei de dizer, né? A gente não sabe exatamente como essas inteligências artificiais chegam às conclusões dela. Elas são melhores em forma que em conteúdo. E eu posso, na verdade, todos vocês podem testar, pedir para o GPT escrever uma reportagem sobre um acidente de automóvel que aconteceu na sua cidade noite passada e dizer o nome de todas as vítimas e colocar entre aspas a fala do policial que atendeu a ocorrência. Ele vai inventar tudo, absolutamente tudo. E provavelmente aquela rua não existe, talvez o nome do carro nem exista, porque ele é muito bom em compreender formato, e esse formato vai parecer muito com qualquer reportagem que fale sobre um acidente automobilístico, mas o conteúdo vai ser absolutamente estranho. E aí, a gente pode discutir melhor, e eu vou abrir aqui agora, é que quais prompts vocês estão usando, que tipo de estratégia vocês têm feito, se está funcionando. E uma dica que eu acho bacana é se imaginar como um chefe orientando um estagiário, que é muito prestativo, mas que chegou ainda hoje na empresa. Então, eu tenho que explicar cada detalhe para ele, para que ele saiba um pouquinho o que deve ser feito. Desculpa, gente, me alonguei um pouco. Não se alongou em nada. Muito obrigada por compartilhar, Lucas. A gente vai ter mais apresentação. Na verdade, a gente vai entrar agora, no momento das apresentações de tela. Só que para ter uma ter um caminho, eu estou tentando falar palavras difíceis, não estou conseguindo hoje, porque já estou cansada do calor de São Paulo, comeu meu cérebro. Mas a gente vai passar para esse momento de compartilhamento de tela. Só queria que vocês se atentassem ao chat. Eu não sei quem é, se a pessoa puder colocar o nome dela, ou aqui mesmo na mensagem, ou no nome mesmo do Zoom, só para a gente poder chamar pelo nome, né? Escrita mestra, Daniele. Prazer, Daniele. Muito obrigada pela presença. Daniele também deixou uma mensagem aqui no chat para quem não leu, falando sobre o uso da inteligência artificial também, sobre 2 fóruns que foram feitos, e né, a importância de criar políticas públicas de incentivo de treinamento de modelos locais para né, abranger as linguagens, foi uma questão que o Lucas também trouxe aí, né? É muito bom no modelo e não no conteúdo, então a linguagem também está dentro desse conteúdo. Muito obrigada por compartilhar, Daniele. Rô, eu queria que você trouxesse alguns exemplos para mim do que dá para fazer usando a inteligência artificial, que você também tem feito aí usando a inteligência artificial. Pode ser? E aí, se você quiser Claro. compartilhar a tela, a gente fez o teste. Deixa eu compartilhar aqui, que eu sempre me perco. Aqui no. Isso, foi. Gente, como eu falei para vocês ali no começo, eu uso muito o ChatGPT ali como meu assistente pessoal mesmo. Acho bem interessante. Inclusive, quando a gente pergunta, bom dia, tudo bem com você, ChatGPT? Ele responde que não tem sentimentos. Mas eu uso para muitas coisas que é revisar texto. Acho que às vezes na correria funciona muito bem. Depois tem que passar um pente fino. Mas eu tenho utilizado bastante para outras questões, como, por exemplo, fazer roteiro.
quando a gente insere o máximo de informação e aquilo que o Lucas falou, quanto mais informação você escrever, melhor ele consegue. Então, eu até já tinha deixado um textinho pronto aqui, eu vou pedir pro chat GPT, que é o que eu mais uso. Eu confesso, trabalho com tecnologia a vida inteira, mas eu sempre tenho uma resistência para testar ferramentas novas. Eu já testei algumas, mas assim, o ChatGPT foi que bateu, que é o melhor trabalho. Então, eu coloquei aqui que é para escrever um roteiro para uma mesa redonda sobre empreendedorismo feminino, que contará com a participação de uma mulher indígena, fundadora de uma startup, uma mulher negra de uma grande empresa e uma mulher que fundou uma empresa do terceiro setor. E aí, magicamente, já me manda o título, né? Já traz aqui o nome do moderador, é, fala aqui um pouco quem que é, tem uma estrutura mesmo, né? O objetivo da mesa redonda, ele já me traz com o objetivo. É bem legal quando você insere o objetivo lá, porque ele consegue sugerir perguntas melhores. Claro que eu nunca fiz isso, de copiar exatamente o que ele disse para fazer, mas eu sempre dou uma olhadinha, porque principalmente quando você não tem experiência em mediar a mesa, ter esse tempo mais ou menos ali, da abertura, boas-vindas, breve introdução, ó, a Sonara já faz isso aí, né? Mas é interessante que ele faz esse período, então, a apresentação dos participantes, 15 minutos. E aí a gente diz também o tempo de duração, que aí ele consegue mostrar as perguntas, é, quais os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras em diferentes contextos sociais, étnicos e culturais? A importância da diversidade. Então, ele consegue, muitas vezes, até dizer, trazendo a realidade de cada mulher que está inserida nesse contexto. Então, isso é uma forma que eu uso, mas o que eu tenho usado bastante, bastante mesmo aqui na Olê, é que a gente está numa fase de captação e aí tem 50 editais por dia, então eu gosto só de pegar. E aí, para ele fazer esse resumo do edital, porque você pode colocar o texto e fazer, inclusive, perguntas para ele sobre o texto ali, de uma informação que tu queres, enfim, tu pode dar o Ctrl F também, mas eu gosto do resuminho que ele dá. Eu peguei aqui um edital do Banco do Brasil, e aí eu só jogo aqui sem falar nada, gente. Aí aparece uma mágica aí, e ele separa faz um resumo de cada parte, assim, né? Ah, aqui eu vou fazer a pergunta: quem pode participar deste edital? E aí ele vai me responder. Então, entidade sem fins lucrativos, de direito, ele consegue ver, separar aqui, né? Composição de diretoria executiva 50% mulher negra, qual é o tipo de cadastro, a finalidade. Ele também dá para perguntar quem não pode participar deste edital que eu coloquei em cima. Gente, eu falo exatamente assim mesmo, como se fosse uma conversa, porque uma vez deram um workshop disso na UELE e é assim que eu aprendi. Aí ele vai trazer também essas informações de que está ali de quem não pode participar do edital. Então, hoje, o que eu mais utilizo é para fazer a revisão de texto, a gente utiliza bastante. Às vezes, a gente tem uma demanda aqui que é pegar e escrever um meio marketing de um texto. Eu peguei um texto aqui, é, que ele vai me dar o resumo. Aí ele vai me dar um resumo e eu vou dizer: escreva um e-mail marketing. E aí ele vai me dar, eu espero que esse e-mail encontre bem, mas ele me dá o título, e aí o prezado não precisa, e eu estou empolgada também não, mas o miolo sempre dá certo.
Você sabia que o número de mulheres empreendedoras está crescendo significativamente? Então eu consigo pegar e às vezes eu acho que está muito grande, aí eu pergunto, eu falo para ele resumir. E eu respondo assim mesmo: você pode resumir o e-mail acima? E aí ele consegue me entregar um material mais curtinho. Então, tem feito milagre. Eu também posso pedir para ele revisar esse texto aqui e até para mostrar para vocês essa ferramenta que eu uso às vezes. Essa é uma ferramenta que identifica se o texto foi escrito por humanos ou por inteligência artificial. Eu uso de vez em quando, assim. Principalmente quando eu pego o texto e uso bastante informação do chat GPT para fazer o texto, eu gosto de passar nessa ferramenta para ver se só um preciosismo mesmo. Eu uso essa aqui, é bem fácil, só colocar aqui, aí passa como humano, beleza. Então, basicamente, são esses usos que eu faço. Tenho usado mais para entender ali a questão do edital, como revisão ortográfica, e aí você faz todo esse processo. Quando eu coloco ali para tentar pegar um texto, escrever alguma coisa mais com o meu tom de voz, eu coloco um texto nele e falo, isso mesmo, você pode escrever um texto mais curto, baseado com uma escrita parecida com o do texto acima, e aí ele me dá algo mais parecido. E acho que essa forma de trabalhar tem ajudado bastante o meu dia a dia aqui na UELE. Obrigada por compartilhar. Pô, é, pessoal, vou deixar aberto aqui, como que a gente já está também, né, nessa segunda parte, que é das apresentações, das exposições dos nossos convidados. Vocês podem começar a deixar, se vocês tiverem perguntas, é claro, quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas, já podem também ir colocando aqui no chat as perguntas ou ir anotando, porque daqui a pouco a gente abre para essa troca, para vocês tirarem dúvida, também trazerem um pouco das experiências que vocês têm sobre o uso da inteligência artificial, porque pelo que a gente está vendo aqui é uma construção, né, que tem que ser feita com várias pessoas, com várias discussões, em diferentes aspectos, para a gente construir aí, entender como usa essas ferramentas, né, com responsabilidade e para tornar nossa vida e nosso trabalho também mais fácil. Lucas, fique à vontade, tá bom? Tá joia. Primeiro, eu queria dizer que eu também concordo que fazer resumos com essas ferramentas é sensacional, ajuda muito e, inclusive, já teve pesquisa acadêmica que identificou que as IAs fazendo resumo de trabalhos grandes cometem menos erros do que humanos. Só que a gente prefere um humano cometendo erro do que uma máquina, sabe? Para a gente é esquisito uma máquina estar cometendo erros. Elas cometem, mas cometem pouco. Então, é bom também ter cuidado nos resumos. Mas uma coisa que eu adoro que o ChatGPT faz é esse tipo de coisa aqui. Vocês estão vendo aqui o caderno da Etene? Isso é um órgão do BNB, que quem escreve sobre economia precisa pegar o tempo todo. E se eu pego essa tabela e tento jogar ela, opa, ela dentro de um, deixa eu ver se eu subo isso aqui, e tento jogar ela dentro de uma planilha, ela simplesmente não vai, porque o texto do PDF não é formatado para isso. Mas eu posso chegar no GPT, eu vou criar um novo chat, digo, formate e jogo essa loucura. E ele vai formatar tudo para mim, mas eu não gostei desse jeito que ele fez, não. Eu vou dizer, se agora ele faz melhor. Agora sim.
E eu posso comparar, vamos lá, 2019%, 29,3%, 29,3%, 177, 670, perfeito. E eu tenho essa tabela. E eu ainda posso fazer mais. Eu posso dizer, essa é a tabela, mostra os principais países de origem das importações de frutas brasileiras e de sugestões de reportagens. E aí, eu ganho sugestões de pauta a partir daqueles dados. Eu não preciso usar o texto dele, mas eu posso usar as referências que ele me dá para desenvolver boas pautas. Isso é o tipo de coisa que eu acho que pode nos ajudar bastante. Uma outra coisa que eu queria mostrar e aí eu vou abrir uma matéria da própria agência Tatu. Deixa eu pegar aqui essa matéria, um título aqui. Vamos supor que eu não gostei desse título. E aí eu posso pedir, por exemplo, de 50 diferentes sugestões desse título. E aí ele vai me dar várias sugestões que eu não preciso necessariamente pegar uma delas. Eu posso, vendo isso, me inspirar para criar o meu próprio título, sabe? No final das contas, ele vai me dar novas possibilidades, não necessariamente algo já feito. E aí o Gemini, que é o concorrente dele, só que do Google, é bem interessante porque ele faz de um jeito diferente. Deixa eu copiar exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Deixa eu puxar isso aqui. E colocar no Gemini para vocês perceberem a diferença. E aí ele vai me dar de uma maneira diferente. Aqui, cada 10 sugestões, ele está dando a partir de uma perspectiva diferente. Percebem que os dois modelos funcionam de uma maneira diferente? No caso do Gemini, ele me dá mais contexto do que o GPT. E pode ser bem interessante isso. E aí, uma coisa que eu queria mostrar também, e que aí eu não sou especialista nisso, mas que me parece muito surpreendente, que é como está agora o Bing. E eu posso simplesmente dizer, crie uma imagem de pessoas em uma reunião no Zoom, ação digital. E aí ele demora um pouquinho e traz alguma imagem. Vamos ver o que ele traz. Nesse caso, essa imagem faz algum sentido. E eu poderia representar uma reunião no Zoom com essa imagem que, vejam, não é uma cópia de uma reunião no Zoom, mas é uma representação gráfica. E está muito interessante a maneira que o Bing tem trabalhado. Um exemplo disso é
aqui, a última, eu acho, essa imagem nossa foi gerada por IA. Só que com o nosso designer da Tatu fazendo adaptações, modificação de cores e o recorte. E a gente, no alt dessa imagem, eu não sei se eu consigo ver o alt da imagem aqui. Tá, eu não vou conseguir ver agora o alt. Tá sim. Imagem produzida por Edson Borges com suporte de ferramenta de inteligência artificial. Porque na Tatu a gente não considera que a inteligência artificial é capaz de criar arte ou de criar algo completamente novo, né? A gente entende ela como uma ferramenta, como se fosse o Photoshop. Então a gente diz que quem criou foi o nosso designer, o Edson Borges, com suporte dessa ferramenta. Deixa eu encerrar aqui. Lucas, posso só fazer um comentário? Essa do PDF eu achei genial, porque já fiz muita reportagem que parecia que os órgãos públicos faziam isso de propósito para você não conseguir processar, né, para te dar mais um trabalho, para você ter mais dificuldade ali de colocar numa tabela e analisar os dados, né? Nossa, muito legal. Muito obrigada por compartilhar, Lucas. Pessoal, vou abrir agora para perguntas, compartilhamentos de experiências. Alguém quer compartilhar, ou perguntar alguma coisa para os nossos facilitadores, para a Rosângela ou para o Lucas? Eu posso, então, vou fazer uma pergunta. Rosângela, eu queria que você contasse um pouquinho mais, eu acho que tanto para você quanto para o Lucas, assim, que vocês também falassem para mim de. A Cipri perguntou, vou passar para Simone. Não, amiga, já estou falando muito, entendeu? Então pode perguntar que eu já estou falando demais, não é? Eu vou passar para quem quer perguntar, dar preferência para quem tem perguntas. Oi, gente, boa noite. Só queria abrir a fila aqui, porque acho que está todo mundo cheio de perguntas e, meu, quanta coisa. Já aprendi, deixa eu baixar minha mão aqui. É, muito obrigada. Só para começar, assim, queria ouvir de vocês dois, pensando nisso que vocês trouxeram um pouco antes, assim, sobre a falta de diversidade das perspectivas, né, nos textos, nas imagens, enfim. Que caminhos que vocês pensam de projetos que sejam necessários e possíveis para pautar e para construir outras alternativas, assim, de diversidade dentro dessas ferramentas, assim, fiquei pensando tanto em construção de robôs, de chats alternativos a esse, se isso é uma possibilidade, não tenho a mínima ideia, ou mesmo robôs que atendam, que usem o conteúdo de organizações locais, periféricas, né, para ter uma bolha dentro dessa bolha, ou se alguma coalizão entre veículos, assim, o que que vocês veem? E acho que também se outras pessoas quiserem apoiar nessa resposta, um pouco de caminhos, assim, né? Que eu fico pensando sobre como inteligência artificial pode ser uma forma de apoiar as organizações, né? Que são menores, porque, né, a gente não tem recurso, então acaba que a gente usa tecnologia para isso também, mas que tem que se fazer frente, porque senão acaba podendo aumentar essa desigualdade também, assim. Então, um pouco desses caminhos que vocês já viram, já pensaram para a gente construir outras vias, né, mais diversas de referências dessas ferramentas. Uma pergunta de milhões, Simone. Uma pergunta complexa. Eu não sei responder de bate-pronto, mas a gente tem esses debates, porque eu estou dentro de vários grupos de diversidade, e muito do que as pessoas trouxeram é ter
eu acho que é tipo uma coisa parecida que o Brasil com o S fez, né? Vou lá e vou ter meu próprio banco de imagens, mas de criar uma solução mais diversa. Mas aí, claro, envolve você criar uma solução do zero. Mas eu não tenho conhecimento, não faço a menor ideia do trabalho que isso dá, mas tem uma comunidade aqui que é parceira da UELE, eles lançaram uma ferramenta agora para fazer uma coisa muito específica. Eles lançaram uma ferramenta para ajudar na produção de conteúdo com uma pegada mais comercial. Então, pegou um nicho e fez uma coisa muito específica, porque é meio que pegar o trabalho do copywriter, né? Copywriting é uma escrita mais persuasiva de venda e foi criada uma solução para isso. Não faço a menor ideia de como fazer, mas eu acho que fica essa oportunidade de desenvolvimento de negócio para que, de fato, haja mais diversidade. Eu acho que principalmente quando a gente pensa na criação de imagem via inteligência artificial. Não sei se eu ajudei muito. Eu acho que, em um aspecto mais prático, para a gente pode ser mais específico ao fazer os prompts. Por exemplo, se eu quero ter diversidade naquela minha imagem, por acaso aquela imagem que eu gerei tinha pessoas negras, mas apenas por acaso, né? Mas eu poderia dizer, olha, eu quero diversidade nessa imagem, eu quero pessoas negras, pessoas trans, pessoas assim assado, é, e, e ordenar, porque é uma máquina, lembrem, é uma ferramenta. A Rosângela disse que como você tá, e ela diz, eu não tô, né? Mas a gente tem que tratá-la como uma ferramenta mesmo, e a gente pode dizer, olha, eu quero assim, eu quero assado, eu quero nesse formato, naquele. Outra coisa que a gente fez na Tatu foi escrever, acho que a gente escreveu uns 15 textinhos diferentes, com um determinado formato que a gente queria, e no prompt a gente diz, olha, eu quero que você siga esse modelo aqui. Faça o seu, mas eu quero que você se inspire nesses textos aqui que eu estou te passando. Às vezes funciona e às vezes não funciona, é por isso que sempre passa por um jornalista antes de ir para o ar. Mas pensando isso mais macro, primeiro que a gente precisa ter mais diversidade de produção periférica, não branca, não eurocêntrica, de maneira geral. Porque se essas ferramentas são construídas a partir das produções que existem na internet e elas são eurocêntricas, é porque as produções existentes são assim. Ao mesmo tempo, existem iniciativas que eu não vou me recordar o nome, mas algumas universidades, alguns pesquisadores já estão começando a criar os LLMs, por exemplo, em língua portuguesa, baseados em determinados documentos, por exemplo, em documentação acadêmica, com objetivos mais específicos ou com linguagens que sejam do sul global. Mas realmente é uma questão complexa, porque ah, todo o preconceito e os vieses que as inteligências artificiais possuem estão reproduzindo os nossos vieses e os nossos preconceitos, né? Ele não surgiu ali, né? A gente criou aquilo e ele aprendeu com a gente a ser assim. Obrigada por compartilhar, Rô e Lucas. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer entrar na fila das perguntinhas, tirar uma dúvida, falar uma angústia sobre o uso da inteligência? Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Bom, o Lucas falou um pouco, né, sobre citar que a imagem foi feita com a ajuda da IA e tal. Eu queria entender como que vocês lidam, porque criou um tabu muito grande, né, de a gente usar IA no jornalismo. Aí tem gente que usa e não pode dizer que usa. Ah, tipo, vou usar aqui para corrigir a ortografia, mas vou ficar quieta. Vou usar para fazer uma tradução, às vezes ajudando muito no dia a dia da redação. E não, mas vamos deixar baixo, não vamos falar, né? Não só dentro do jornalismo, como para outros segmentos. Então, tipo, algumas pessoas que fazem marketing digital, se eu falar que eu uso, o cliente vai dizer, eu mesmo posso fazer isso, então eu vou falar e tal, né? Se o cliente souber, ele vai deixar de me pagar porque ele acha que ele mesmo vai poder fazer, sabe? E aí, queria saber o que que vocês acham, como que a gente consegue mudar essa visão um pouco também, né?
tem essa questão, né, de se preocupar, das pessoas também que acham que vai roubar emprego e tudo mais, mas de como quebrar esse tabu de preconceito mesmo, da pessoa achar que só pelo fato de você ter usado a IA para fazer, para te ajudar em alguma parte do seu trabalho, ela fez o trabalho todo para você, e então não precisa de você, sabe? Pode ir, Lucas. Então, Só pergunta difícil, gente. Pode falar, Lucas. é, uma, é, em relação a isso de usar a imagem e tal, tem aquela coisa que eu falei no começo, né, de que a gente criou uma política de uso, de que a gente, por exemplo, se comprometeu a não substituir ninguém por um IA, e que toda IA passaria e tudo que a gente fizesse com IA ia passar por um profissional. E aí aquela imagem que eu mostrei para vocês é um desses casos. É, e a gente só não tem na legenda porque na formatação do site não tem legenda naquela imagem de destaque, mas tem no alt lá da imagem. Se eu for procurar no Google, vai aparecer aquela informação, por exemplo, se um leitor cego for ler, vai ter aquela informação. Mas, além disso, uma coisa que eu percebo é que é importante ter conhecimento para saber o que pedir para IA. É, não adianta um não jornalista, por exemplo, querer auxílio da IA para escrever uma matéria, porque o máximo que ele vai conseguir é uma notícia falsa. Então, e aí, isso não é jornalismo e eu acho que ninguém pagaria nem leria isso. Então, eu acho que a IA é uma ferramenta e que pode ser muito bem aproveitada por humanos. Assim como o WordPress para usar nos nossos sites, assim como o Word, assim como, enfim, assim como as ferramentas que a gente usa, ou como o designer usa o Photoshop, às vezes exige um nível de conhecimento, mas a ferramenta é muito útil para ajudar no trabalho, mas ela não faz tudo. É, Fê, eu acho o seguinte, é, tem uma questão de que primeiro precisa quebrar esse tabu aí de que usar, né? A gente sempre preza pelo bom senso na hora de usar, mas uma ferramenta nunca vai conseguir escrever como um jornalista. Então, eu acho que é um processo da pessoa ir se empoderando do processo mesmo, de fazer testes, e fazer esse ajuste, né? Você escrever um texto de humanos para humanos, porque eu acho que tem uma informação que 95% do conteúdo que é publicado na internet não é lido. Então, a chance de você ser lido passa por vários processos e a qualidade do conteúdo, a experiência do usuário é uma delas, principalmente da forma que as pessoas consomem conteúdo hoje, né? Notícia, como que as pessoas fazem? O movimento vai ali das redes, a maioria do movimento é das redes sociais para os portais, né? Então, eu acho que é desapegar desse processo. Acho que na pior das possibilidades se achar que precisa dessa validação, é usar uma ferramenta de tipo, olha, não, isso é humano, mas eu não gastaria energia com isso. Eu ia seguir trabalhando, escrevendo o texto da melhor forma possível, utilizando a inteligência artificial sempre que fosse fazer com que eu me perdi aqui na palavra, eu reduzisse tempo de trabalho, e eu acho que é isso, assim, testar novos formatos e bora para cima, assim. Obrigada, Rô. Obrigada, Lucas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, compartilhar alguma experiência, alguma angústia sobre o uso da inteligência artificial? Eu tenho uma pergunta aí, é um pouco uma angústia também, na verdade, mais do que uma pergunta, Rosângela e Lucas. Aqui na Enes a gente se preocupa muito com distribuição de conteúdo, né? É, assim, né, como os leitores, né, não querem ler um texto escrito por um robô, simplesmente, a gente entende também que a gente tem uma missão de fazer a informação chegar nas pessoas. Isso é uma missão do trabalho jornalístico. Não é só a gente escrever, publicar
a gente não está gerando impacto, a gente não está alcançando o nosso território e a nossa rede está dentro dos territórios, né? Nós atuamos com jornalistas e redações locais que estão dentro dos territórios. Então, a distribuição do conteúdo, fazer o conteúdo chegar naquele território é muito importante. E aí é isso, a gente tem visto cada vez mais esse movimento das pessoas irem buscar informação no chat GPT, né? Tem uma busca de informação no chat. Pegar notícias e perguntar, né? O Bolsonaro foi na manifestação, tal, e perguntar no chat GPT. Eu já vi, inclusive, meu irmão fazendo isso, de fazer perguntas de notícias no chat. E tem essa tendência das pessoas irem cada vez mais e usarem o chat GPT. Pior tem para o TikTok. Tem essa tendência das pessoas irem para o chat GPT, e muito porque a gente não tem uma educação midiática de uso de tecnologia nas escolas, então eu vou usar o chat GPT para fazer um trabalho de escola, logo depois eu vou usar o chat GPT para fazer uma pergunta de uma notícia que está nos Trend Topics, né? Tem um caminho que as pessoas estão fazendo, e como a nossa missão de como que a gente pode usar a inteligência artificial para distribuir os nossos conteúdos, né? Como que a gente faz as pessoas acessarem os nossos conteúdos, talvez por meio da inteligência artificial, se tem essa possibilidade, mas como a gente também garante que que a informação chegue nas pessoas, e não só, né, as pessoas vão buscar essa informação pela inteligência artificial, mas através de, né, redações, iniciativas de comunicação. Será que tem aí caminhos, Rosângela, para a gente pensar essa distribuição junto com a inteligência ou através da inteligência artificial? Não sei opinar, nada, brincando. Eu acho que o que eu faria, trabalhar a estratégia de distribuição de conteúdo é o que eu faço todos os dias, né? Eu nem tinha essa noção, tá, Sonara, de que as pessoas estavam vindo perguntar as coisas para o chat GPT de notícia, porque eu tinha esperança que ele falasse que ele só consegue ir até certo ponto. Eu acho que uma coisa que talvez eu fizesse é pensar em pegar uma matéria e pensar em, tipo, criar diferentes formatos. Então, a gente vai fazer uma chamada para o WhatsApp. E aí escreve lá, me ajuda. Então, eu ia pensar nisso numa distribuição multicanal. Porque onde que... E aí passa por um processo de você entender onde que o público está, né? Então, é bem complexo. Eu não sei se dá para fazer isso via automação, mas eu pensaria numa forma em como utilizar para pegar diferentes formatos, porque hoje uma coisa que eu estava testando é que eu já consigo colocar lá, eu já consegui com várias URLs, nem colocar o texto, mas colocar pedir um resumo a partir de um link que eu gerei. Então, dá um resuminho bem bonitinho, assim, mastigado, que faz sentido, mas não sei como resolver isso por meio de inteligência artificial, assim. Sanara, eu assisti uma apresentação sua no programa do ICFJ e eu fiquei me perguntando a mesma coisa, né? Ou como é que pode os caras fazerem uns vídeos com inteligência artificial, com um golpe de tigrinho, com a cara do William Bonner, e isso fazer sucesso, e a gente não conseguir fazer nada parecido com notícia de verdade? Cara, isso me deixa muito chateado. Isso é uma coisa que dentro da Tatu a gente está remoendo para tentar descobrir, primeiro, como é que esses caras fazem isso, é, e depois, o que é que a gente pode fazer com esse conhecimento? É possível, faz sentido, geraria credibilidade a gente usar a inteligência artificial para produzir esse tipo de conteúdo automatizado em vídeo curto, para distribuir informação de verdade? Mas é uma coisa que me incomoda. Por que que a desinformação, quem espalha a desinformação consegue usar tão bem a inteligência artificial e quem produz informação não consegue distribuir? É o grande questionamento, né, Lucas?
E permanecemos aí discutindo sobre, né, como distribuir, como fazer, que é a grande frustração, né? Como a galera alcança os números, né? Com o William Bonner falando, uma voz não sincada, um vídeo de péssima qualidade, e a gente, né, né, digo, né, enquanto jornalistas, assim, nesse ecossistema, estamos entendendo como usar a inteligência artificial até no combate também da desinformação. E aí eu tenho mais uma perguntinha, se alguém quiser, a gente está nos últimos minutos, viu, pessoal? Então, estamos aí para finalizar o nosso encontro, então quem tem pergunta, faça agora. A minha pergunta era um pouco só pensando em sistematização, que é uma coisa que a gente ama aqui, né, nós, e metodologia, que vocês contassem um pouquinho o fluxo do uso da inteligência, assim, sabe? Quando que vocês identificam que é necessário usar, e aí qual é o fluxo da utilização? Então, né, a pessoa vai lá, produz a imagem ou produz o release, e aí tem o checador e a publicação, né? Aí vai colocar que foi usado, foi construído com apoio da inteligência artificial. Tem um fluxo que vocês usam, que vocês desenharam para utilizar a inteligência artificial? Eu fiquei super curiosa. Tá. Na Tatu, a gente tem, deixa eu mostrar aqui a tela, a gente tem essa, a gente tem essas matérias aqui de vaga de emprego, tá? E aí, ela vem, um robô automaticamente toda segunda-feira vai lá no site da prefeitura, pega as vagas que tem, tabula tudo e constrói um textinho. A gente informa que é feito por um bot, tanto no autor quanto aqui embaixo na metodologia. E aí, toda segunda-feira, chega no Slack também um aviso para o repórter dizendo, ó, tá lá no ar. Né? E aí ele vai abrir aqui, vai abrir a plataforma da prefeitura, vai dar uma olhada, ver se está tudo certo, e se tiver tudo certo, ele publica. Já aconteceu de estar uma maluquice, e ele dizer, ó, tá maluquice, e não publicar. Mas, de maneira geral, isso economiza o que seria, sei lá, 1 hora e pouco, 2 horas de trabalho, que ele só precisa passar o olho e mandar para o ar. Porque o bot automaticamente construiu uma planilha, mostrou lá quais as vagas daquela semana, criou um pequeno texto, um título, e ele só precisa verificar e postar. E como não é, como é um texto assim de hard news, né, vaga de emprego, funciona. A gente não faria isso com nada que fosse mais delicado. Tanto que até hoje a gente ainda pena para tentar pensar outras possibilidades para essa mesma tecnologia, né? Que a gente gastou tempo, energia, dinheiro para fazer isso funcionar, pensando em, no futuro a gente faz outras coisas. Mas que coisa a gente pode fazer que seja segura e que funcione e que nos economize tempo e de audiência? Então, não existe resposta simples, mas no nosso caso, tem sempre um fluxo que termina no humano. Eu acho que tem um processo que eu gosto de seguir quando eu vou usar para escrever. Primeiro, subir um texto meu, 100% escrito por mim, que é para ter esse processo ali olha, eu quero dizer, eu quero que você escreva algo parecido com isso. Mas eu normalmente utilizo para conceito mesmo. Não consigo pensar numa pauta agora. Mas me diga o que é isso, porque aí eu vou colocar mais dentro da estrutura do texto, né? Então, hoje eu utilizo o chat GPT para conceitos. E daí eu vou lá, dou aquela enxugada, né, para tirar o gerúndio, algum adjetivo que se passou, e depois eu volto ali para revisar. Acredito que hoje todas as pessoas que trabalham com a gente tem esse mesmo processo, e no final é o que o Lucas falou, acaba ali na revisão da pessoa humana fazendo,
E a gente, né, eu acho que tem uma questão que existe umas conversas por aí que o Google vai penalizar quem faz conteúdo com inteligência artificial. O que lá na, no blog lá do desenvolvedores é muito claro, que ele fala, que é conteúdo de qualidade, que tenha expertise, que tenha autoridade, que seja, que pense na intenção de busca de quem procurou algo no Google. Então, se é importante não falhar no controle de qualidade, né? Então, ter um humano na ponta dando o check final e tendo o controle de qualidade, que aí não tem como dar errado. Obrigada, Rosângela. É, a gente tem tempo para uma última pergunta. Alguém quer fazer? Eu queria só compartilhar, assim, que eu acho que para mim funciona muito para essas tarefas repetitivas, tipo essas matérias de vaga de emprego, assim, que a gente. É a mesma coisa, sabe? Toda semana. Acho que é por isso que o Lucas pensou também no Vult, porque é a mesma coisa, são as mesmas pessoas anunciando as vagas parecidas. Mas, assim, é maravilhoso para otimizar tarefas, mas nada como, tipo, falar com uma pessoa e ela te mandar algumas informações e a gente que já está acostumado a escrever, ver parir a matéria na tua cabeça, que você fala, pô, eu preciso sentar porque já sai o título e já sai na ordem. Se eu parar para encaixar a foto, não rola. Tem que escrever tudinho e depois voltar preenchendo, sabe, algumas coisas. E eu acho que nada como isso. Hoje eu escrevi uma matéria assim, eu fiquei 1 hora e meia ali e eu fiquei super de boa fazendo, porque às vezes bate e aquilo é tão automático. Eu estava brincando que se eu tivesse que fazer Enem, fosse fazer redação, eu ia fazer na pirâmide invertida do LEAD, no formato jornalístico, porque eu só sei escrever assim na minha vida. Então, uma carta, se eu for escrever para minha mãe, eu vou escrever igual matéria. Mas eu sou super a favor também de otimizar muita coisa, principalmente correção ortográfica, porque não fiz letras, então às vezes passa uma coisa ou outra, a gente sabe. E achei muito bacana as iniciativas da Tatu e da Rosângela. Achei muito legal. E às vezes a gente tem que saber também quando não precisa, né? Eu já me peguei, às vezes, num dia de preguiça, que eu começo lá a dar o comando pro ChatGPT e daqui a pouco eu estava escrevendo a matéria. Eu digo, não preciso desse negócio. E aí, sabe, o que é que eu estava fazendo, né? Às vezes o comando é tão grande que é melhor fazer de uma vez. E às vezes não era para você trabalhar, porque eu já botei várias vezes um comando e ele não conseguiu entender. Eu falei, putz, acho que deve ser eu. Vou parar um pouquinho, tomar uma água e voltar, porque eu acho que é para mim não fazer isso. Não, mas ele é ele é uma pessoa, é como se fosse um, um quase estagiário muito prestativo, mas que não entende muita coisa. Então você tem que explicar cada detalhezinho para ele, e que se você não explicar direito, ele vai te dar errado. E que não adianta reclamar porque ele não tem sentimentos. Simone, você quer compartilhar com a gente? Eu quero só falar um pouquinho assim de fluxo também, que eu trabalho aqui muito escrevendo projeto para captação, né? A Rosângela estava falando sobre um pouco desse processo aí de leitura de editais, e a gente acaba usando muito assim a partir de um projeto já escrito, né? A gente tem alguns projetos que a gente quer captar, então a gente tem vários projetos escritos, e aí quando a gente encontra editais que casam, para fazer essa edição do nosso projeto escrito para os campos exatos de cada edital, quando você coloca esse texto bruto, digamos assim, né, e pede para ele ir respondendo aquelas perguntas, facilita muito, porque linguagem de edital é, né, juridiquês, geralmente, mais chata e tal, então ele ajuda a pensar, e aí a gente depois, claro, faz essa revisão, vai dando uma edição, né, no que ele fez, assim, então ajuda muito nisso. E, e aí, se ainda der tempo de uma última pergunta, é, queria só saber, principalmente do Lucas, né, que atuou nessa construção de robôs aí, se você recomenda e usou nesses processos ferramentas abertas, né, tipo Hugging Face, né, que são de código aberto também, ou se são outras ferramentas que vocês usaram para fazer esses robôs, né, que a Tatu desenvolveu. Obrigada, gente. Aprendi muito. Vou levar
muitas dicas daqui, reflexões também para o dia a dia aqui de trabalho. Eu não conheço o Hugging Face. Se puder compartilhar com a gente. Ele é uma espécie de GitHub, assim, para construção de robôs de inteligência artificial. E a única ferramenta que eu já ouvi falar de aberta, né, de código aberto para inteligência artificial. Eu queria saber como é que foi a base que você usou, assim, quais são os caminhos. Tá, eu na verdade, deixa eu ver se tá aberto aqui. Eu na verdade estou anotando aqui o nome porque a gente fez tudo do zero. A gente construiu usando Python e a API do ChatGPT. Eu não conhecia essa ferramenta. Mas, assim, para fazer uso. E aí eu não estou dizendo que para fazer uso de inteligência artificial é preciso programar, não. Em alguns casos vai te ajudar, é, como no que a gente quis fazer, mas para isso a gente teve financiamento, a gente teve apoio, teve mentoria, mas o nosso caminho foi esse, foi tudo na unha. Obrigada, Lucas. Pessoal, só antes de passar para a Yane, a gente, Jess colocou aqui, ó, no chat, o nosso form de avaliação. É muito importante que vocês avaliem esse encontro para a gente entender como que a gente produz mais redações abertas, como que a gente traz mais esses temas aí para, né, plantar as nossas sementes desses debates de inteligência artificial, cobertura de eleições aí que está chegando. E a gente quer trazer esse debate para dentro do Redação Aberta também. Então, é muito importante antes que vocês saiam da sala, que vocês respondam esse forms. Yane, você quer falar? Só vou pedir para ser rapidamente, porque a gente está nos últimos 5 minutos, tá bom? Tudo bem. Gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Na verdade, é só compartilhar a importância mesmo, né, dessa temática, né? Eu sou comunicadora aqui de Recife, em Pernambuco, e a gente tem, né, diversos coletivos de comunicação popular. Inclusive, a gente tem um mapa também da mídia popular aqui, com vários coletivos. E agora mesmo, né, um exemplo que a gente tem é para a própria Paulo Gustavo, que teve, onde a gente fica nessa, né, de a gente não tem o tempo, né, o privilégio que outros grupos e pessoas que já aprovam grandes fundos têm de ir para uma casa de praia, escrever seus projetos lá, né, e a gente, enquanto de favela, não tem, é no meio do ônibus, né, nas correrias do dia a dia, escrevendo os projetos, e aí eu consegui, assim, provocar alguns coletivos a partir de uma fala mesmo que eu escutei de uma galera, assim, já do cinema e tal, falando sobre isso, que tinha botado 4, 5 projetos já na Paulo Gustavo, já estava tudo pronto, escrito com o chat GPT. E aí eu consegui chamar uma galera assim, pequena, de dizer, galera, tipo, essa história da gente ficar retroalimentando de que o uso de chat GPT ainda é uma parada muito de, não consigo, é um bagulho de incapacidade. Eu disse, meu irmão, a gente vai estar replicando o que a branquitude quer, porque enquanto isso, ó, a galera tá aí dizendo na tora, na tomada de cerveja deles, que eles estão botando o projeto adoidado e mudando pouca coisa. Então, foi uma coisa que eu escutei, né? E acho que cada vez mais é importante esse bate-papo feito hoje, assim, com profissionais que já utilizam, para a gente conseguir, por exemplo, eu sair daqui dando uma devolutiva de incentivo mesmo para que a gente use, que está tudo bem, porque nunca vai ser só, né, a inteligência artificial, como a gente falou aqui, ela não dá conta de tudo, mas se culpar menos por utilizar uma ferramenta que está aí para jogo, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da gente entender que não é sobre incapacidade, mas é sobre a gente fazer um uso que está sendo colocado aí e que está sendo colocado, inclusive, né, como algumas pessoas que dominam a ferramenta, conseguindo permanecer nesse privilégio de ir na frente da gente, nessa corrida de alcance de acessos a recursos. Então, eu volto, né, eu fiquei muito feliz com esse papo aqui, de conseguir provocar de novo esses coletivos, esses fazedores de cultura da favela, de que a gente fazer esse trampo sem culpa, assim, sabe? Com essa ajuda, né? E é isso, só agradecer mesmo. Eu que agradeço a sua fala, Yane.
É importantíssima, né? Uma fala perfeita para a gente fechar esse encontro, que é isso, né? Como que a gente entende essas ferramentas, se apropria delas para hackear esse sistema e conseguir entrar onde a gente não está conseguindo, porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem grana, porque a gente não tem estrutura. Então, a gente tem que usar essas ferramentas que nos ajudam a hackear as captações, hackear os lugares que a gente alcança, né? Pensar em rede também é muito importante, né? Como que a gente usa em rede, como que a inteligência artificial, como que a experiência da Tatu pode ajudar a nós, pode ajudar a Alé, pode ajudar a agência aluno, como que a gente troca mais. E estamos aqui para isso também, né? Nós também está aqui para fomentar essa troca. Então, acho que a gente pode, inclusive, continuar esse debate de IA e aprofundar mais durante as redações abertas, porque é uma ferramenta muito importante para a nossa utilização. E, gente, vai demorar muito tempo para a gente virar bateria dos robôs, igual Matrix, ainda vai demorar, então a gente ainda vai usar muito inteligência artificial antes delas usarem a gente. E com isso, quero agradecer muito a presença do Lucas e a presença da Rosângela. Muito obrigada por compartilhar o conhecimento e a experiência de vocês na utilização de inteligência artificial. Acho que, como Yane falou, né, foi uma sementinha aí, impulsionou a gente a usar